Depois do Vendaval é um filme de 1952, dirigido por John Ford, estrelado por John Wayne, Maureen O'Hara, Victor McLaglen e Barry Fitzgerald. Um americano retorna à sua vila natal na Irlanda, onde ele encontra amor e conflito. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 257 na lista. A gente tem mais um filme do John Ford, mais um que é estrelado tanto pelo John Wayne quanto pela Maureen O'Hara, que estrelaram, essa altura eu não lembro se é o último filme do John Ford que a gente viu aqui ou se já teve algum depois, mas eu acho que é o último. A sinopse do Letterboxd minúscula, né? Mas é realmente o que acontece no filme. John Wayne faz esse cara, que ele é americano, mas na verdade ele nasceu nessa vila da Irlanda, só que ele foi criado nos Estados Unidos e ele saiu de lá criança ainda, né? Da Irlanda. E aí ele retorna agora pra esse lugar que ao mesmo tempo que ele pertence de algum jeito, ele não entende muito. O começo do filme é muito sobre mostrar as diferenças culturais, assim, entre ele e aquele lugar. Eu acho que o filme é muito focado nisso. Na verdade, sinceramente, ao longo do filme inteiro. Mas eu acho que o começo, principalmente, é muito focado em mostrar curiosidades, peculiaridades, coisas da cultura daquele lugar específico. Que, bom, é uma cidade inventada pro filme, então eu diria que coisas da cultura do interior da Irlanda. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Porque a cidade em si na qual o filme se passa é fictícia. Parece que até existe uma cidade com o mesmo nome, mas não é pra ser a cidade do filme. Tem essas informações. Eu não sei se é uma cidade com o mesmo nome. É uma ilha, se eu não me engano. Tem o mesmo nome, não é pra ser o mesmo lugar. A do filme é fictícia. E aí, bom, chegando lá ele encontra a personagem da Maureen O'Hara, que a atriz é realmente irlandesa, irlandesa. Boa parte, inclusive, do elenco desse filme, dos personagens, do elenco que tá fazendo o papel de irlandeses ali na história, boa parte deles, pelo menos, se não todos, eram realmente irlandeses. E aí ele encontra a personagem da Maureen O'Hara, se apaixona por ela, e o relacionamento deles é um imenso caos, em muitos pontos focados por diferenças culturais, porque, tipo, ela tem regras, ela gosta dele também, mas ela tem regras que ela tem que seguir. Por exemplo, mora só ela e o irmão é mais velho, e eles não têm os pais mais. Então, o irmão é o homem da casa, então o irmão tem que autorizar pra ela se relacionar com o John Wayne, que ela quer, mas o irmão tem que autorizar. Só que o irmão odeia o John Wayne, porque ele comprou a casa, que é a casa que era da família dele, mas ele comprou a casa e o irmão da Maureen O'Hara tava querendo comprar essa casa. Então eles têm essa treta desde o começo do filme, eles meio que se odeiam aí. Quer dizer, o irmão dela odeia o John Wayne não tem muito o que querer do outro. Mas eles ficam nessa relação aí, então tem isso, tipo, ela não pode ficar com ele sem o outro deixar. Então a vila toda, a cidadezinha lá, acaba gostando muito do personagem de John Wayne, querendo agradar ele, querendo ajudar ele a conseguir as coisas que ele quer, conseguir ficar com ela. Então eles armam todo um esquema pra eles ficarem juntos e tal, e um monte de coisa acontecendo no filme. O filme é cheio de, sei lá, reviravoltas aí nesse sentido, né? Não tipo plot twist, mas reviravoltas assim. A coisa tá acontecendo de um jeito, mas aí dá errado, e aí as pessoas tentam fazer acontecer uma outra coisa, mas aí meio que dá errado também, e aí tentam uma outra coisa e tal. É todo cheio de coisinhas assim o filme, pra eles dois conseguirem ficar juntos, que obviamente é uma história de romance, então é um filme sobre os dois ficarem juntos. O roteiro foi escrito pelo Frank S. Nugent, que a gente já falou sobre ele aqui em algum momento, que eu não vou lembrar quem é, mas com certeza é um nome que já apareceu por aqui. E foi levemente baseado num conto publicado em 1933 no Saturday Evening Post, então num jornal, e o conto tinha o mesmo nome. O nome, no caso do filme em inglês, é The Quiet Man, algo como O Homem Tranquilo. Inclusive, eu acho que ele sai com esse título em algum lugar. Talvez em Portugal o nome do filme seja Um Homem Tranquilo. O Homem Tranquilo. Que é o título... É uma tradução literal do nome em inglês do filme. É uma coisa que é dita no filme, inclusive. Se referem ao personagem do John Wayne num determinado momento com essa descrição. E aí esse que é o título no original. Esse é o título do conto, que foi escrito por um autor irlandês chamado Maurice Walsh. E aí é isso. O filme é levemente baseado nesse conto. E aí parece que quando eles resolveram fazer esse filme, a Republic Pictures, que é a produtora que fez o filme, concordou em financiar o filme com a Maureen O'Hara, o John Wayne e o John Ford dirigindo, desde que todos os três concordassem em primeiro fazer um faroeste pra eles. E aí, é por isso que a gente tem o último filme deles que a gente viu aqui, que foi o Rio Grande. O Rio Grande é exatamente esses três fazendo um faroeste. Então aquele filme foi feito porque eles queriam fazer esse, e a produtora
falou, pra fazer esse, vocês vão ter que fazer aquele lá. E aparentemente, assim que eles terminaram de filmar aquele filme, assim que eles terminaram de filmar Rio Grande, eles já foram direto pra Irlanda fazer esse aqui, porque esse filme foi filmado essencialmente em locação lá na Irlanda. Boa parte, pelo menos. Todas as cenas que são externas do filme foram filmadas na Irlanda em 2 lugares chamados County Mayo e County Galway. 2 lugares ali no interior da Irlanda. Todas as cenas externas são filmadas nesses 2 lugares. As cenas internas foram filmadas nos estúdios aí da Republic em Hollywood. Então, quando eles estão dentro de casa, dentro do bar, dentro das coisas, é em estúdio em Hollywood, mas as externas são todas filmadas realmente lá na Irlanda. E aí, bom, esse não é o primeiro filme que a gente vê do John Ford falando sobre a Irlanda, né? A gente já viu ele adaptando o Como Era Verde Meu Vale, é um filme sobre a Irlanda, bem diferente desse, né? Outros aspectos, assim, mas já era um filme sobre a Irlanda. Talvez tenha outros aí que a gente não viu na lista, né? Porque o John Ford era um cara que fazia muito filme, mas muito filme mesmo. Então tem essa coisa aí. Esse é mais um filme dele sobre a Irlanda. Aparentemente ele teve muita ajuda de um sujeito chamado Ernie O'Malley, que era um oficial do IRA. IRA, o exército republicano irlandês, que foi aí não sei se ainda existe, faz tanto tempo que eu não ouço falar no IRA, mas no meu tempo de, sei lá, infância e adolescência ainda se ouvia falar no IRA, né? Mas a gente já viu filme aqui sobre, inclusive, a gente viu um filme que eu não vou lembrar o nome agora porque eu esqueci completamente, mas era um filme sobre um cara que tá fugindo da polícia, porque a polícia tá querendo pegar ele, e ele é membro do IRA, só que a coisa é que o IRA nunca é mencionado naquele filme, eles só ficam chamando de a organização, eu acho. Mas era isso, era basicamente... eu lembro que naquele vídeo eu falei um pouco mais sobre o que era o IRA, obviamente de uma maneira muito resumida, porque também não vou entrar em detalhes aqui, mas o IRA é uma organização que ao longo dos anos ela teve objetivos diferentes. Então o IRA dos anos 80, 90, por exemplo, não era a mesma coisa do que o IRA dos anos 40, 50. Eles não tinham o mesmo objetivo, eles tinham o mesmo nome, mas eles não tinham o mesmo objetivo. Nos anos 40, 50, se eu não me engano, lá no outro vídeo vai falar melhor sobre isso, mas se eu não me engano, o foco deles era muito mais tentar conseguir independência do Reino Unido, separar a Irlanda do Reino Unido. Esse era o foco do IRA nessa época. E aí, então esse cara aparentemente estava sempre no set, estava sempre nas filmagens ali, e ele foi um grande consultor do John Ford sobre a cultura irlandesa em si. A Maureen O'Hara aparentemente falava que eles pareciam muito amigos, que eles estavam sempre conversando muito, que eles gostavam muito um do outro e que eles realmente pareciam ser muito amigos. O filme foi um grande sucesso de público e crítica e foi indicado a 7 Oscars. Não ganhou os prêmios de melhor som, melhor direção de arte colorido, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante pro Victor McLaglen, que é quem faz o irmão da personagem da Maureen O'Hara, e melhor filme. Não ganhou esse. Ganhou os prêmios de melhor fotografia colorida e melhor diretor pro John Ford. Antes de eu falar minhas opiniões, vamos dar uma olhada no que o livro diz sobre ele. É bom que o livro começa dizendo que o diretor John Ford é mais conhecido por suas celebrações da história e da cultura americanas. Mas se a gente for pensar no vídeo no Rio Grande, é justamente um filme totalmente revisionista da história americana, né? Então, é uma celebração da história. Se você tá inventando uma história completamente oposta ao que aconteceu de verdade, está celebrando a história? Eu não usaria esse termo, não. Enfim. Mas aí fala que ele, porém, também realizou uma série de filmes que exploravam suas origens celtas e especialmente irlandesas, dentre os quais esse aqui. Como eu falei, a gente já viu um, e aí tem esse. Eu acredito que deve ter outros, mas esse já é o segundo que a gente vê. Aqui diz que o condado de Galway, que é um dos 2 lugares onde o filme foi filmado, é a região de origem da família do John Ford, antes de migrar para os Estados Unidos. Então acho que esse é um fato interessante, que ele escolheu gravar na própria terra natal, digamos assim, da família dele, né? No lugar mesmo. Acho que é um ponto interessante sobre o filme. Ou uma pequena correçãozinha que eu tenho que fazer, que, bom, essa outra eu não acho que é um spoiler, mas o livro termina o primeiro parágrafo dizendo que o filme tem como clímax épico e apropriado a luta do ex-boxeador Sean, porque tem essa história, o personagem do John Wayne, ele é ex-boxeador, com o irmão da Mary, que é a personagem da Maureen O'Hara, por causa de sua recusa em conceder
conceder a mão da irmã. Mas não é por isso que eles brigam. Quando eles brigam, eles já estão até casados. A briga é lá no final do filme e é por outros motivos. Tem a ver com a irmã, sim, mas não é porque ele se recusa a conceder a mão da irmã, porque essa altura a mão já foi concedida. Há um tanto de tempo, inclusive. O livro continua, inclusive, elaborando mais em cima dessa história de por que eles brigam, e o próprio livro se contradiz, dizendo corretamente, no final das contas, que eles brigam por outros motivos. Mas o livro também fala um negócio que não é verdade, que não é exatamente verdade, que diz que eles enganam, a vila se reúne e tal, todo mundo arma um plano pra enganar o irmão da Mary, né, da personagem da Maureen O'Hara, pra que ele conceda a mão sem saber. Mas não é sem saber, ele concede a mão achando que ele vai ganhar a mão de uma mulher com quem ele quer se casar. Só que ela não está sabendo e ela não está participando disso. E ele acha que ele vai conseguir isso em troca de casar a irmã dele com o outro cara. E isso não era verdade, isso não acontece. Mas ele entrega ela sabendo que ele está entregando ela. Ele só pensa que ele vai ganhar algo com isso que ele nunca ia ganhar. Não fazia parte da história. Mas bom, vamos lá. Eu entendo por que o filme ganhou o prêmio de fotografia, porque é um filme bonito e eu acho que é um pouco inevitável, talvez, quando você faz um filme nesses cenários idílicos do interior. Sabe, eu acho que você acaba facilmente conseguindo cenários muito bons que de repente vão agradar os olhos. Então eu acho que entra por aí, assim. Mas eu acho, é bem difícil pra mim gostar desse filme. É um filme que ele quer dizer, eu até entendo alguns pontos, mas no geral, assim, é bem complicado. Ele é um filme que ele é meio que uma comédia romântica. Na maior parte do tempo, o tom dele é um tom de comédia romântica. Mas ele é um filme que envelheceu muito mal. Muito mal. E eu acho que isso é inegável, assim. É um filme que envelheceu muito mal. Ele tem uma coisa sobre o jeito como espera-se que o Sean, que é o personagem do John Wayne, trate a esposa, que é na base da porrada. E o filme defende isso a todo momento. E ele tem essa coisa dele ser ex-boxeador, e a ideia... Acho que não é um spoiler isso, né? É revelado, sei lá pela metade do filme, eu acho, que eu me lembro. Ele teve um problema no ringue ali, que ele matou um cara, acidentalmente, no ringue. E ele fala que por conta disso ele resolveu que ele não quer brigar mais. Então ele se tornou um homem pacífico. E eu acho que é aí que entra a coisa do The Quiet Man, do título e tal, que ele se torna um homem pacífico, porque da última vez que ele lutou com alguém, ele matou a pessoa sem querer. Sem querer, assim, ele mesmo fala sobre como ele ficou com raiva e ele queria matar aquele homem porque ele tava com raiva e tal. Mas sem querer, tipo, sem que esse fosse realmente o objetivo dele naquele momento, sabe? Eu acho que é sem querer de um jeito que não isenta a culpa. A culpa ele tem. O filme não elabora na questão se houve qualquer, sei lá, questão judicial com isso. Eu não lembro disso ser citado no filme. Eu acho que de repente tratou-se como um acidente, sei lá, inerente ao esporte, talvez, não sei. Mas ele mesmo fala como se fosse uma questão pra ele, e ele parou de lutar por causa disso. Não só parou de lutar profissionalmente, como ele parou de lutar no geral. Mas o parar de lutar não impede ele de, sei lá, num determinado momento, logo que eles se casam, a Mary diz que não vai dormir com ele porque porque o irmão se recusou a dar o dote, porque ela tem um dote que é dela. São várias coisas, dinheiro, mas também vários móveis, várias coisas que ela tem na casa que são dela, que, sei lá, foram deixadas pra ela já pelos pais que morreram, e que quando ela casar, essas coisas vão junto com ela. E aí o irmão se recusou a dar essas coisas, porque no momento em que eles casaram e tal, ele acabou descobrindo que ele tinha sido enganado, e aí ele se recusou a dar o dote dela, e ela fala que sem o dote ela não vai dormir com ele porque ela não se considera casada de verdade. E a reação do personagem do John Wayne é chegar a um passo de violentar ela, porque é essa cena que tem no filme, ele agarra ela, beija ela à força e tudo mais, mas depois desiste e pega ela e joga ela em cima da cama de um jeito que a cama quebra. Começa assim, noite de núpcias, tá? A relação deles começa desse jeito. Só que em vez de fazer como, por exemplo, a gente viu aqui no Uma Rua Chamada Pecado, que a gente tem um personagem extremamente violento, que não é mostrado como se isso fosse normal no filme, é pra gente achar ele problemático, aqui é pra gente simpatizar com ele o tempo todo e achar normal. Até porque é isso que os personagens em volta deles fazem. No momento em que ele lá no final
do filme resolve que vai brigar com o irmão dela, porque ela começa a achar que ele não gosta dela de verdade, porque ele não briga por ela. Porque a essa altura o irmão continua se recusando a dar o dote dela, ela conseguiu as coisas, os móveis e tal, mas ela não conseguiu o dinheiro. E aí o irmão continua se recusando a dar, e ela fica pensando, meu marido deveria brigar por causa disso. É algo que eu quero. Porque ele tem dinheiro, a preocupação não é dinheiro, o problema é que o dinheiro é dela. O problema dela é que o dinheiro é dela. Então ela quer esse dinheiro, porque esse dinheiro é direito dela, e ela quer o que é de direito dela. Essa é a questão, que eu acho que é totalmente ok. Mas aí ela espera que o marido, né, o personagem do John Wayne, brigue com o irmão por causa disso. Brigue de porrada, porque é assim que se resolve as coisas, aparentemente. Ela espera isso, só que ele é esse cara que ele desistiu de lutar com pessoas. Ele não quer mais fazer isso por conta desses problemas aí. E aí nisso ela resolve que ela vai largar ele. Ela resolve largar ele, porque se ele não vai lutar por ela, então ela vai embora. E aí ela literalmente vai embora. E ela tá na estação de trem, esperando o trem chegar. Aliás, ela já tá dentro do trem, eu acho até. Quando o marido chega, né, o John Wayne chega, arrasta ela pra fora do vagão e sai arrastando ela por... Eles falam a distância, eu acho que são 3 quilômetros. Eu acho que são 3 quilômetros a distância que eles falam, que é da estação de trem até a vilazinha de verdade. E ele sai arrastando ela esse caminho inteiro, literalmente. Ela cai diversas vezes e ele sai puxando ela, caída mesmo. E, assim, é desse jeito. E a gente tem cena no filme do tipo... Uma mulher da vila chega pra ele, pega um pedaço de pau no chão, um galho, sei lá, entrega pra ele e fala, esse aqui é bom pra você bater na sua esposa. Então é um filme que ele concorda bastante com tudo isso, sabe? A todo momento, o filme tá concordando com tudo isso. Até porque não dá pra dizer que seria só tipo, esse é o jeito que a gente faz as coisas aqui nessa vila, quando ele cresceu nos Estados Unidos. A cultura dele é americana, então, e ele faz isso também, sabe? Ele é violento com ela muito antes. A cultura parece que é mais ela não ligar e ela achar isso normal, o que ele tá fazendo, sei lá, assim, sabe? Eu não sei. Eu acho que se de algum jeito você puder abstrair tudo isso, talvez seja um bom filme pra você. Eu não consigo. Eu acho muito bizarro. Eu acho muito bizarro um filme que normaliza isso desse jeito o tempo inteiro numa historinha que é pra ser comédia, é pra ser uma comédia leve. É uma comédia romântica leve, divertida. Essa é a intenção. É assim que o filme é divulgado, inclusive, em todo lugar que você olhar, você vai ver que o filme é considerado uma comédia. E realmente tem momentos no filme que eu entendo, que tá claro pra mim que é pro filme ser uma comédia. É uma comédia leve, né? Uma comédia romântica. Não uma comédia risada, mas uma comédia romântica, né? Essa coisa assim. Só que tem um tanto de momentos bem problemáticos no filme em relação à parte romance da história. Talvez em relação a outras partes também, mas eu acho que essa em especial. E aí eu acho bem bizarro, assim. Eu não consegui achar um filme ok. Sei lá, eu acho uma pena, porque os primeiros filmes do John Ford que eu vi aqui eu gostei muito. Eu achei bem legais os, sei lá, 2, 3 primeiros filmes. Acho que 3, talvez. Que a gente viu dele aqui eu gostei bastante. Mas pra mim chegou num ponto que foi só ladeira abaixo, assim. De uns tempos pra cá tá só ladeira abaixo. Em especial nas temáticas, assim. Eu acho que é esse que tá sendo o maior problema. O que é engraçado também, porque eu acho que a temática de alguns filmes lá do começo, não do começo da carreira dele, porque ele começou a carreira muito antes do primeiro filme que tem aqui no livro. Mas os de antes eu não vi. Eu digo no começo, 2 filmes dele aparecendo na lista. Desde aquilo lá, eu acho que a temática das histórias dele mudou bastante e se tornou bem problemática, na minha opinião, pelo menos. Então, assim, eu acho que é um filme que não envelheceu nada bem. Eu acho que pode ser um filme complicado pra se assistir hoje. Vai de cada um aí. Fica aquela coisa que sempre quem viu o filme numa época em que, de repente, esse tipo de coisa não parecia um problema, é mais fácil gostar, né? Porque você viu sem problematizar o filme na sua cabeça. Então ele cria uma camada que vai ser nostálgica pra sempre, né, na história. Eu acho que isso vale pra muita coisa. Com certeza vai valer pra algum momento que a gente começar a chegar aqui em filmes que eu já vi na vida. Em especial que eu vi muito novo, sabe? Que eu vi há muito tempo atrás. E que na época eu adorei. De repente eu vou rever agora e vou pensar, sei lá, sabe? Esses filmes que a gente tem por enquanto, eu acho que a gente não teve nenhum filme ainda que eu tive muito essa relação. A gente teve poucos filmes até agora que eu já assisti na vida. A maioria dos que teve eu assisti já, sei lá, depois de bem adulto. Provavelmente lá pros anos 70, 80 da lista é que eu acho que a gente vai chegar realmente nos filmes que eu vi quando era criança e tal, quando era adolescente. E aí eu acho que a gente vai entrar numas questões um pouco mais complicadas. Mas é isso, assim. Tem filmes que não envelheceram bem e isso é inevitável. Acontece. Eu pessoalmente não recomendaria esse filme, sabe? Também não me incomodo totalmente com a recomendação dele. É
é o famoso fruto do seu tempo, né? O filme, de algum jeito, é um retrato da época em que ele estava sendo feito, mas assim, pra assistir hoje, eu não sei se eu recomendaria muito, não. É um filme realmente bem feito. É, obviamente, um filme feito por pessoas muito competentes, muito profissionais, mas eu acho a temática dele, assim, terrível, terrível. Enfim, já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, qualquer coisa que vocês tiverem pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!